Não há varinhas mágicas ou suplementos mágicos. Não há, certo? Qual é a melhor maneira de você manter o sistema imunológico saudável? E assim, basicamente tomar as medidas necessárias para se manter saudável. É isso, tá? Aquela coisa careta, tá? Por mais chato que pode parecer, né? Isso é testado e comprovado, tá? Então, nós vamos falar sobre alguns itens importantes para que a criança consiga passar por esse outono e inverno e ficar saudável, manter a criança saudável nesse ano letivo agora, tá certo? Perfeito. Vamos Beleza, começar, Carol? então. O primeiro ponto Vamos importante para a gente considerar uma criança com uma rotina saudável. Dê a eles uma alimentação saudável. Vamos definir o que é uma alimentação saudável. Então, primeiro, a gente falou em vários episódios, a importância de consumo de alimentos que são considerados alimentos bons. Você tem dúvida de que frutas e vegetais são importantes para a gente comer ao longo do dia, Gu? Nenhuma dúvida. Então, pelo menos 5 porções desses alimentos no dia a dia do seu filho. Lembra que a gente comentou da proporção do prato? Entre frutas e legumes, são 5 porções por dia. O João está comendo? 5 não. Pensa. Entre frutas e legumes, não? Acho que 5 não, mas 3 para 4, hein? A gente pede 3 frutas e depois o resto de legume. 3 frutas por dia. Acho que tá em 4 atualmente. Bom, mas não tá ruim, vai. Não, Podia não tá ruim, mais uminha ali. Organizando para as mães, o que a gente tem? Um prato que tem que ter os 3 grandes grupos, então os coloridos, certo? Para não ficar nomeando, então aí os coloridos entraria 1 ou 2 porções aí de vegetais, os grãos e uma proteína magra. Então não é bom proteína muito gorda, né? Então seria mas o ideal. os coloridos, Carol, seriam, por exemplo, salada, Isso. os legumes, Isso. tomate. Isso ia ter num prato. Qual a proporção? Metade do prato Pelo é menos com a isso. metade, A outra metade você divide em 2. Um quarto vai de arroz, feijão e o outro a proteína. Então tem que estar bem colorido, tá? Isso é um prato saudável. Exatamente. Tendo um almoço e jantar assim, com fruta no lanche. Então, pensa que seu filho ele toma um café da manhã. Você pode incluir a fruta no café da manhã, mas muita gente não coloca, porque é mais corrido. Mas se ele tiver fruta no lanche, Isso. tiver fruta em uma das sobremesas... E almoço, por exemplo, uma fruta depois. E no almoço e no jantar, os legumes e verduras, essa criança está comendo facilmente 5 porções de vegetais, certo? E entre Perfeito. frutas e vegetais. Então, tá tudo bem, certo? Outra coisa é ter uma fonte de cálcio, né? Então, talvez um copo de leite, né? Ou um iogurte, Queijinho. um queijo, né? Gordura saudável, tá? Então, por exemplo, um azeite que você pode colocar. Ou, por exemplo, entre as frutas, um abacate, que tem bastante gordura saudável, né? Perfeito. Óleos vegetais, geralmente é o ideal, Isso, certo? e um bom consumo de água, né, Ivani, que a gente nunca pode esquecer, certo? Assim, que entra numa rotina saudável, sem dúvida nenhuma, um bom consumo de água. Então, vejam que a gente falou poucos pilares para vocês se organizarem, né? Almoço e jantar com um prato bem colorido, as frutas fazerem parte dos lanches, laticínios, certo? E as gorduras saudáveis, não é isso? Perfeito. O que Agora, tem que estar fora, Ivani? O que não pode entrar no meio? Os alimentos processados, né? Ultraprocessados. Alimentos processados, não. Alimento processado, você pode usar. Que é um alimento, às vezes, que está, por exemplo, você tem um feijão em lata, por exemplo, um grão de bico, alguma coisa que esteja enlatado, é processado, mas não há problema. O problema é o ultraprocessado. O mel pasteurizado é considerado processado, não? Não sei. Qual? Um mel, por exemplo, pasteurizado. É um alimento processado, Sim. Exatamente. Agora, por exemplo, uma batatinha Salsicha. frita, Salsicha é ultraprocessado. O negócio não existe. Ele Polenguinho, foi criado. aquela coisa horrorosa que é uma pasta de qualquer O coisa. polenguinho. Sim, é uma pasta. Você já leu a composição que tem de gordura? Lembra que a gente falou no nosso episódio dos ultraprocessados? Que você tem acidulante, emulsificante, estabilizante, com essa quantidade de aditivo. Corante. Exato. Você transforma... É o que a gente Gustavo, sempre não falou. é uma comida isso aí. Você olha e não Isso é uma reconhece coisa o que tem ali. criada. Exato. Pô, mas eu gosto do polenguinho da salsicha, mas tudo bem. Eu sei que você gosta, mas que é um ultraprocessado e a criança não devia comer isso. Tá? Isso aí não é o ideal. Você mandar isso para a escola, é preferível você mandar então um enroladinho de
de um queijo, por exemplo, de uma mussarela. É preferível do que mandar o polenguinho. Isso é queijo, o outro não é. O outro é misturado, tá? Então, isso aqui não é o ideal, tá? Agora, isso não quer dizer, por exemplo, que o João nunca vai poder tomar um sorvete na vida. Não é isso. Claro que a gente também evita de muito doce, muito açúcar. É claro, mas não quer dizer que a criança não pode tomar um suco na vida. Ah, não é melhor beber água. Tudo bem, mas se for num restaurante tem suco, não vai acontecer nada, né, Uma gente? festa, comer um brigadeiro, Lógico, comer um suco. né? Óbvio, isso aí é normal, né? Óbvio, A gente por tá falando de exemplo, rotina ou saudável. comeu um Oreo. Nossa, o mundo acabou? Não, né, gente? Tudo é ultraprocessado? É ultraprocessado, mas tá tudo bem, né, também, né? Não Vamos se ser, enganar, né? a gente não precisa ser talibã, né, Ivani, gente? mas e para as mães que têm crianças, por exemplo, com recusa alimentar? A gente sabe que não é o mundo ideal, mas de fato isso existe. Então a criança se recusa a comer vegetais ou qualquer alimento colorido. Ah, eu sei. E aí? Tem criança que é dureza mesmo. Ou não come proteína, Tem. né? Tem criança que é durezésima. Como que a gente faz nessas crianças? Então, pode acontecer, às vezes, de você realmente perceber que está faltando nutriente, está faltando. Tem criança que não põe uma fruta na boca, infelizmente, gente. Sabe? Nem cítrica, nem nada. Quer dizer, pode ser que você precise fazer uma suplementação nesse caso. Tá. E dá, às vezes, uma vitamina, né, gente? Eu, sinceramente, a gente acha que a gente tem que lutar ao máximo para dar a coisa em comida. Mas, se precisar, a gente dá. Às vezes está faltando ferro. Às vezes você precisa suplementar. Fazer o quê? Acho que a Não única tem vitamina jeito. que é universal, Ivani, que a gente quer deixar bem claro aqui é a vitamina D de Essa gado. não aí não tem tem jeito. jeito. Essa tem que suplementar. Não tem jeito. Vitamina D é sol. Nem sempre toma sol. Se tomou sol com protetor solar, já não dá. Então, tem que usar vitamina D. A gente viu isso na pandemia, porque as crianças não saíram de casa e aí a vitamina D de todo mundo estava no Despencou. pé, né?